Galera, boa tarde, chegando aqui, começando mais uma aula, certo? Hoje é a aulinha de português, como vocês estão vendo aqui, vamos usar o livro didático e vamos fazer outras atividades também sem ser do livro didático, tá certo? E vamos lá, vamos enrolar não, vamos começar. Seguinte, primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é só aqui na página 51, só para ler, tá certo? É aquela parte de organizar o que estudamos. Ó, aqui no início tem assim, ó. Leia o esquema a seguir e converse com os colegas sobre as características da crônica. Uma das coisas mais importantes que a gente vê muito no quinto ano é esse tipo, é a questão dos gêneros textuais, certo, galera? Aí a gente tem que ver bem direitinho, ficar bem entendido. Ó, nós temos esse mês todo só vendo crônica, que foi aquele primeiro texto lá que a gente falou, que é o comunicação, que todo mundo está bem fresquinho na cabeça. Então a gente vai fazer sempre muita atividade sobre ele. Aí, ó, crônica. O que é uma crônica? É uma narrativa em que se conta uma história geralmente baseada ou inspirada em um fato do cotidiano. Lembra que eu falei naquela primeira aula? Quando a gente lê um texto, a gente fica assim, mas espera, esse texto é inventado. Mas bem que podia ser real, podia acontecer mesmo. Quase sempre esse texto é uma crônica, pessoal. Que a crônica é baseada, é inspirada em algo do dia a dia. Eu podia escrever uma crônica sobre, por exemplo, um dia que o professor está indo para a escola. É uma coisa que acontece. Ah, a menina saiu para comprar pão para a mãe e escreveu uma crônica sobre isso. Pode escrever uma crônica sobre isso, certo? A crônica é coisas do dia a dia. Você vê no dia a dia. Pode também se escrever crônica sobre coisas fantásticas, super-herói e monstros? Pode. Pode também. Mas é mais comum as crônicas inspirarem algo inspirado em fatos do cotidiano. E tem aqui, ó. Intenção. Ou seja, para que serve uma crônica? Para provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Não todas juntas, às vezes todas juntas, às vezes separado. Nem todas as crônicas têm humor, às vezes é só para fazer a gente pensar em algo, ó, despertar emoções, né, fazer a gente sentir algo, fazer a gente pensar em algo e muitas vezes fazer a gente ter humor. Linguagem e construção. Elementos. Tem os personagens, os acontecimentos, tempo e espaço. Tipo naquela crônica que a gente leu, os personagens eram o vendedor e o comprador, os acontecimentos era ele tentar fazer o cara entender o que ele queria, e o tempo e espaço era de dia dentro de uma loja. Momentos da narrativa, enredo, situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Ó, situação inicial é o início, o que faz para a história acontecer. Complicação, vamos pensar quem já viu isso, ó, situação inicial, o cara chega na loja para comprar um negócio. Complicação, ele não lembra o nome, começa a enrolar. Clímax, na hora que ele fala, ó, chama o gerente. O vendedor, não, é que quando chama o gerente é complicado pro vendedor, porque o cara pode brigar com ele. Aí, não, por favor, não precisa chamar o gerente, vamos resolver aqui. E desfecho quando deu tudo certo, ele descobriu o que queria. Linguagem, geralmente é informal, espontânea de uso cotidiano, ou seja, é uma linguagem do dia a dia mesmo. Não segue todas as regras do português bem certinho, assim, corretíssimo, como se nós estivéssemos a falar com uma pessoa de um cargo super importante e devêssemos que ter totalmente qualquer respeito com essa pessoa. Não, é mais tranquilo, tá? É mais natural, assim, como se estivesse falando com os amigos mesmo. E leitor. Que tipo de leitor de crônica? É o interessado em histórias inspiradas em fatos do dia a dia, como eu falei. E é uma coisa que eu até gosto bastante, eu esqueci de separar aqui, mas eu tenho vários livros de crônica, qualquer dia a gente mostra aqui, pra vocês conhecerem melhor, certo? E assim, gente, esse aqui era só pra gente, né, refrescar a cabeça. Essa parte aqui de baixo nós não vamos fazer, podem virar a página. Primeira atividade de hoje é essa atividade de fazer uma descrição. O que é uma descrição? Vocês vão descrever um objeto. Veja só aqui. Observe a imagem de um alfinete de segurança aberto e um fechado e compare-os com a descrição encontrada em um dicionário, né? Veja lá que o cara falou muito sobre... O texto todo era sobre alfinete de segurança e aqui temos aqui falando sobre como é no dicionário. O que é um alfinete? É um substantivo masculino. Pequena e fina haste de metal com uma das extremidades aguçada, que é uma ponta. E outra, geralmente, achatada, que é a cabeça, utilizada para prender, fixar ou pregar panos e papéis, né? A gente bota o alfinete aqui. E o que é um alfinete de segurança? É uma espécie de alfinete formado de duas partes articuladas e cuja ponta se prende em uma cavidade da cabeça, a fim de que não pique nem se desprenda. Ou seja, veja que o texto todo era o cara tentando explicar o que era um alfinete de segurança, porque ele não lembrava. Agora, qual é o objetivo? Ó, qual é o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer baseado nisso? Você vai fazer a descrição de um objeto sem dizer o nome dele. Nessa apresentação, o importante é descrever bem o objeto, para que todos consigam imaginá-lo e adivinhá-lo. Ou seja, como a gente não está na sala, vocês vão fazer a descrição, essa descrição para mim, para o Leuciano. Importante, ó. Vocês vão escolher um objeto fácil, né, de adivinhar,
e vocês vão descrever. Vocês não podem falar o nome dele. Mas assim, vocês vão ter que me fazer adivinhar. Quem conseguir me fazer adivinhar vai ganhar um outro passe livre. Pera, professor, o que é esse passe livre mesmo que eu esqueci? Calma que eu vou explicar no privado de cada um, ó. Vocês fizeram as avaliações, eu contei os pontos e vou no privado de cada um, assim, no decorrer da aula eu vou explicando, ó. Você ganhou tantos passes livres em português, tantos passes livres em geografia, tantos passes livres em história e vou explicar direitinho de novo para que eles servem, se alguém não lembra, tá bom? Que é uma forma de ajudar. Valendo um passe livre, mais um, além dos que vocês já ganharam, para aula de português, se vocês conseguirem assim, ó, fazer a descrição do objeto sem dizer o nome dele, e se eu conseguir adivinhar essa descrição só com um áudio, estiver bem detalhado, valendo passe livre, ó. Pense o objeto. Qual é o nome dele? Qual é a imagem desse objeto? Vocês vão pensar. Depois, anote o nome do objeto e procure no dicionário o verbete correspondente. Copie a definição em uma folha à parte e guarde. Você guarda a definição. Como você pode descrever o objeto para que os colegas consigam imaginá-lo? Para selecionar o que? Descrever, pense nas características do objeto, do que é feito, para que serve, onde é encontrado, é móvel ou fixo, grande ou pequeno, liso ou áspero. Isso aqui você não tem que escrever, isso aqui é só para ajudar vocês a pensar, antes de gravar o áudio. Ó. Anote as palavras e expressões que indicam com clareza as principais características do objeto. Forma, tamanho, cor, material, utilidade. No momento da fala, procure usar tom de voz e ritmo adequados, para que todos ouçam e entendam o que está sendo dito. E depois de os colegas adivinharem o objeto, leia o verbete que você copiou e peça a eles que comparem a definição do dicionário com a sua descrição. Ou seja, vão pegar um objeto. Eu podia até fazer aqui agora, mas aí se eu fizer, vocês não vão poder pegar esse mesmo objeto que eu vou falar. Por exemplo, ó, eu tô vendo aqui um objeto, ele não é grande, ele é médio, assim, tipo desse tamanho. Tem o tamanho das mãos, assim. Ele é leve também, ele é muito útil, sabe, assim, tem coisas escritas nele, ele serve para a gente aprender com ele. A gente tem que ler o que está escrito, e tem atividades também para a gente responder, certo? E aí ele é feito assim de folhas, são muitas folhas que estão grudadas, estão pregadas umas nas outras, essas folhas, para que as folhas não fiquem soltas, né? Ou seja, é um objeto leve, médio, assim, não é grande, muito grande, não é pequeno, formado de folhas, tem coisas escritas nele, serve para a gente ler, para a gente fazer atividades. Que objeto é esse que eu estou falando? Se alguém entendeu que objeto é esse, me mande lá no privado. Professor, você estava falando desse objeto. E tipo isso. E vocês vão fazer igual, só que vocês vão escolher outro objeto. Tá bom? Veja um objeto aí, você vai falar, o objeto é tal, é grande, é pequeno, não sei, tem tantas pernas, serve para isso, né? Explique, certo? Primeira atividade de hoje, fazer essa descrição falada mesmo, tá? Não precisa escrever, hoje é falada, a próxima vez vai ser escrita. Gente, segunda atividade de hoje, vocês vão ler essa história em quadrinhos do como é o nome dele? Humberto, tá bom? Que é um personagem da Turma da Mônica. Vão lê-la, eu não vou lê-la aqui porque o nosso tempo já está correndo, eu tenho outra coisa para explicar, e responder somente essas 3 questõezinhas no caderno, tá bom? Leiam a historinha, ó, lembra, a historinha começa aqui, essa é a primeira página, e depois vem para cá. Leiam e respondam essas 3 questões, muito facinhas, que é sobre linguagem ainda, tá bom? Formas de se expressar, que muitas vezes a gente pode se expressar e não precisa ser só com palavras, como vocês veem. Sempre assim, eu estou fazendo algum gesto, alguma coisa, que eu acredito que isso ajuda a gente a entender melhor. Então, pode não ajudar, mas eu só consigo me comunicar assim, porque desde criança, né, desde nas faculdades eu aprendi a me comunicar fazendo gestos. Então, tá certo? Formas de comunicação. Essa tirinha vai falar sobre outras... Tirinha não, desculpa. História em quadrinho vai falar sobre outras formas de comunicação, além da comunicação oral. E seguinte, pessoal, a última atividade de hoje, eu vou mandar aqui no grupo, é uma daquelas atividades extras que alguns alunos às vezes não fazem, mas tem que fazer, tá bom? Qual é a atividade extra? Vocês vão ter um textinho aqui, ó, o maior de todos os presentes, que vai ler. E lembrando, sempre essas atividades é 3 questões. A primeira já vem com a resposta, a segunda e a terceira vocês têm que responder, ó. A primeira tá aqui, tem que ler o textinho, tranquilinho, legal, e assim. Vocês vão ver que já está comentado aqui do lado, ó, tem a questão e já tem a resposta. Vocês vão tentar fazer a mesma coisa na 2 e na 3, que são pequenas. A 1 é bem grande, ó. Mas vocês leiam, tá certo? Para entender, pessoal. E tem aqui a 2 e a 3, que a pergunta é sobre verbos. Principalmente sobre presente, passado e futuro.
que isso também já é uma coisa que vocês conhecem. Por isso eu não vou me aprofundar muito aqui. Isso é uma forma de teste. Se eu perceber que isso aqui tá meio apagado na memória, a gente reforça mais, tá bom? Próxima aula. Mas por enquanto, ó, na questão 1 perguntou, olha só. Cadê a pergunta? Após a leitura, percebemos a importância dos verbos para a compreensão da cronologia da história, ou seja, do tempo. Baseado nisso, identifique qual forma verbal entre as apresentadas traz a ideia de futuro. Ó, tinha que encontrar aqui nas alternativas o que dava futuro. A chuva que caía não dava trégua. Isso não é futuro, isso é presente. Filho, você ainda tem aquela caixa? Meu pai ficará viúvo muito cedo. Pai, quando a luz vai voltar? Só uma delas indica futuro. Quando eu falo meu pai ficará, é porque ainda vai acontecer. Então a resposta da 1 é a C, em algum lugar que ele fala. Gente, ó, não estou enxergando. Não é ficará, desculpa, ficará. Não tem acento, desculpa, viu? Tem aqui, pai, quando a luz vai voltar, tá pensando? Quando ela vai voltar, é que ainda vai acontecer. Se ainda vai acontecer, ainda não aconteceu, é futuro. Ou seja, em algum lugar aqui vai ter dizendo que a resposta é a D. Tá aqui, ó, no final. Alternativa letra D. Olha aí, como eu falo da importância de ler direitinho, ó. Um acento mudou a resposta. Se tivesse o acento na C, era ficará. A resposta era C. Como não tem, a resposta é D. Vai voltar. E vocês vão procurar aqui na questão 2, qual é o que indica presente, tá bom? Presente, o aqui, o agora, o hoje. E qual é a que indica, na 3, a que indica passado. Valendo também, ó, já que pra gente começar a entender esse negócio dos passe livre, valendo outro passe livre. Hoje eu vou dar 2, tá bom? Mas só para quem conseguir responder as duas questões de primeira. Quem conseguir mandar essas duas questões também, respondidas assim de primeira certinho, eu dou outro passe livre. Professor, como é o passe livre? Eu vou explicar novamente lá no privado de cada um, tá certo? Ou seja, hoje nós temos 3 atividades. Primeira, vocês vão mandar um áudio com a descrição de um objeto, o melhor descrito que vocês puderem sem dizer o nome dele. Se eu conseguir adivinhar, vocês ganham passe. Segunda, responder aquelas 3 questõezinhas do Humberto, super tranquilão. E terceira, responder essas 2 questõezinhas aqui das atividades extras. Pouquinha coisa, tá certo? Não vou passar muita coisa. Eu vou escrever muito pouquinho hoje, como vocês estão vendo, né? Pouquinha coisa, tranquilo, para trabalhar mais o cérebro, tá certo? Façam com atenção para dar tudo certo e nos vemos daqui a pouco na aula de História.